Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Uma comissária de bordo racista humilhou um bilionário negro. Sua vingança chocou os Estados Unidos. Na manhã em que tudo começou, o céu de Nova York se estendia sem nuvens, de um azul quase surreal. O aeroporto JFK, como sempre, vibrava com uma vida quase mecânica. Vozes nos alto-falantes chamavam os passageiros aos seus portões. Malas rolavam, crianças resmungavam, adultos digitavam nervosamente em seus celulares. Era uma manhã comum, em um mundo que fingia funcionar normalmente. Mas nessa maré humana de ternos passados e turistas coloridos, um homem caminhava contra a corrente. Ele não estava correndo. Não estava olhando para o relógio. Estava simplesmente avançando, quase como se deslizasse entre os outros. Marlon Kingsley Williams, 42 anos, corpo esguio, camisa marfim com gola mandarim, casaco longo cor de areia, sapatos italianos sóbrios, nenhuma joia, nenhum sinal ostentoso. No entanto, tudo nele exalava maestria. A classe silenciosa daqueles que não têm nada a provar. Poucas pessoas o reconheceram. E isso lhe convinha. Por trás de sua aparente normalidade, escondia-se uma mente extraordinária. Marlon foi o fundador da Laboratórios Horizon, uma empresa que revolucionou sistemas de inteligência embarcada em carros autônomos. Ele também era um investidor líder em tecnologias verdes usadas hoje no metrô de Tóquio, em hospitais africanos e em satélites de comunicação civis. Mas naquela manhã, ele não era um homem de números ou palestras. Era simplesmente um homem cansado. Seus olhos carregavam o peso de uma noite sem dormir. Ele estivera em reuniões e entrevistas, atendendo ligações até o amanhecer. Este voo para Los Angeles, na primeira classe, não era um capricho, mas um refúgio temporário. Um casulo de silêncio onde ele esperava recarregar as baterias. Ele havia reservado seu assento com semanas de antecedência. Tudo o que ele queria era um pouco de paz. Mas assim que ele entrou na cabine, um arrepio percorreu seu corpo. Ele sentiu imediatamente a mudança na atmosfera. Os olhares ainda não haviam se estabelecido, mas ele o sentia. Como uma pressão invisível, um peso no ar. Ele conhecia esse peso muito bem. Era o peso da suspeita, da dúvida. O tipo reservado para aqueles fora de contexto. E para aqueles passageiros, um homem negro naquela sessão de luxo. Estava fora de contexto. Ele se sentou em silêncio. Assento 1A. Janela. Colocou cuidadosamente o laptop no bolso à sua frente, tirou um pequeno caderno e se recostou, de olhos fechados por um instante. Tentou ignorar os sussurros atrás de si, mas eles se intensificaram quando uma comissária de bordo se aproximou. Chloe Simons. Quase 40 anos. Loira, impecável, com um sorriso fixo como se tivesse sido pintado com um pincel. Ela parou abruptamente na frente dele, como se tivesse ocorrido um erro no computador. Senhor, acho que o senhor cometeu um erro. Esta sessão é para a primeira classe. Marlon abriu os olhos lentamente. Não estava surpreso, não mesmo. Mas ainda assim estava surpreso com a atitude, o tom, a postura. Eu sei. Aqui está meu ingresso, ele disse, calmamente estendendo seu cartão de embarque. Ela não o pegou imediatamente. Primeiro, olhou-o diretamente nos olhos, como se avaliasse se ele estava dizendo a verdade. Então, agarrou o bilhete com a ponta dos dedos, como se estivesse manuseando algo suspeito. Franziu a testa, examinou-o rapidamente e, sem dizer uma palavra, virou-se abruptamente. Vou verificar com meu superior. E ela foi embora, firme como uma espada. Atrás dele, as vozes se tornaram mais audíveis. Ele pode ter ficado atrás de um grupo. Não, sério, isso não é uma piada. O cara está de suéter. Ele provavelmente é um jogador de basquete. Ou um rapper que se acha Deus. Marlon respirou fundo. Poderia ter se levantado. Poderia ter gritado, exigido respeito. Mas não fez nada, porque sabia que em momentos como aquele, a raiva só alimentava estereótipos. Lembrou-se da mãe com lágrimas nos olhos, explicando-lhe aos 9 anos como se comportar em lojas, como não assustar, como nunca reagir rápido demais. Mas naquele dia, apesar da aparente calma, uma nova chama se acendeu dentro dele. Sentia uma dor familiar, sim, mas também uma indignação mais profunda e fria, pois já vira aquela cena 1000 vezes em outros corpos. Nos olhos de jovens procurados aleatoriamente, em currículos rejeitados sem leitura, em portas fechadas sem motivo. E então ele percebeu, ele não era o único a ser julgado no internato. Ele representava todos os outros. O chefe de Chloe finalmente chegou, um homem na casa dos 50, com olhar desconfiado e gravata mal feita. Seu rosto parecia cansado, marcado pelo hábito de se desculpar sem muita convicção.
Ele olhou para o bilhete de Marlon, assentiu com um nervosismo palpável e disse: Senhor Williams, peço sinceras desculpas por este mal-entendido. Está tudo em ordem. Pode permanecer em seu lugar. Então ele desapareceu tão rapidamente quanto chegou, como um homem que desarmou uma bomba que não entende. Ao redor de Marlon, os sussurros diminuíram, substituídos por um silêncio constrangedor. Alguns passageiros desviaram o olhar. Outros encararam suas mesas como se nada tivesse acontecido. Mas Marlon não se lembrava de nada. Permaneceu imóvel, olhando pela janela, mas lá dentro, um furacão se formava. Ele não queria gritar, não queria postar um vídeo, não queria causar um escândalo. Não era o seu estilo. Sua vingança seria lenta, silenciosa, mas inesquecível. O que Chloe Simons e a maioria dos passageiros não sabiam era que Marlon Kingsley Williams não era apenas um cliente de primeira classe. Ele era um estrategista. Um homem de imensos recursos e conexões poderosas. Já possuía ações de diversas companhias aéreas concorrentes. Conheceu o mundo da aviação melhor do que muitos CEOs. Assim que chegou a Los Angeles, ele discretamente convocou sua equipe jurídica. Ainda não mencionou o incidente. Simplesmente disse: Quero que você investigue a Sky Star Airlines. Tudo. Suas práticas internas, políticas de RH, reclamações de funcionários. Quero saber o que eles estão escondendo sob os tapetes vermelhos de suas salas VIP. 2 semanas depois, o relatório chegou ao ponto muito pesado. O histórico de discriminação racial documentado. Reclamações abafadas. Demissões injustas. Depoimentos de ex-comissários de bordo descrevendo uma cultura da aparência, na qual passageiros negros, árabes ou asiáticos eram frequentemente tratados com menos consideração, vistos como suspeitos ou transferidos para uma classe inferior sem justificativa. Marlon permaneceu em silêncio enquanto lia o relatório. Em seguida fechou o arquivo. Muito bem, vamos comprar esta empresa. Seus colegas inicialmente acharam que era uma brincadeira, mas Marlon nunca brincava quando o assunto era dignidade. Com um consórcio de investidores privados, e através de uma série de compras silenciosas no mercado de ações, ele lançou uma oferta pública de aquisição hostil em menos de 2 meses, ele adquiriu a maioria das ações das Star companhias aéreas, ele se tornou o principal acionista. Sem alarde. Mudou as estruturas de gestão, reorganizou departamentos, instalou equipes internas para revisar todas as políticas de tratamento de passageiros e funcionários. Mas ele ainda não fez uma declaração pública. Ele estava esperando o momento certo. E esse momento chegou 3 meses depois, durante o voo inaugural do novo programa, Sky Star Premium Horizon. Um projeto ambicioso projetado para oferecer uma experiência de luxo entre Los Angeles e Nova York. Toda a elite do setor foi convidada, imprensa, parceiros, influenciadores. Naquele dia, Marlon embarcou no avião vestindo um terno cinza escuro perfeitamente cortado, um relógio discreto e um crachá de supervisor pendurado no pescoço. Ele estava irreconhecível. Quando Chloe Simons ao vê-lo, ela deu um sorriso automático. Então parou. Franziu a testa. Ela o reconheceu. E seu sangue gelou. Marlon olhou-a diretamente nos olhos. Sem raiva. Sem desprezo. Apenas a verdade calma e serena. Ele pediu para ver toda a tripulação. Eles estavam reunidos em uma pequena sala antes da decolagem. Alguns já tinham ouvido falar dele. Outros não. Ele falou suavemente. Não foi um discurso. Foi uma revelação. Meu nome é Marlon Kingsley Williams. Há alguns meses, peguei um voo com esta companhia aérea. Você provavelmente não me notou. Mas naquele dia fui humilhado. Não por ter causado um problema, mas simplesmente por ser quem eu sou. Ele fez uma pausa. O silêncio era completo. Ele continuou com a voz baixa, mas firme. Naquele dia eu não era visto como um cliente. Eu era visto como um intruso. Um impostor. Porque minha pele não combinava com a cadeira de couro. Ele deixou passar alguns segundos. O silêncio tornou-se quase doloroso. Hoje esta empresa me pertence. E estou aqui para dizer que nunca, enquanto eu estiver no comando, um ser humano será humilhado em uma cabine minha. Ele se virou para Chloe. Seu olhar era direto, mas sem ódio. Senhora Simons, não estou aqui para puni-la. Estou aqui para acordá-la. Você tem 2 opções. A primeira, concluir um curso intensivo de 90 dias ministrado por especialistas sobre diversidade, consciência racial, respeito humano e a psicologia do preconceito inconsciente. Será difícil, mas você mudará. Pausa. A segunda opção, sair desta empresa. Hoje, Chloe, tremendo, abriu a boca. Nenhuma palavra saiu. Então ela assentiu, lentamente. Eu quero ficar,
Ela sussurrou: Eu quero aprender. E pela primeira vez em anos, ela chorou. Sem vergonha. Sem medo. Mas de lucidez. A história, embora cuidadosamente mantida em sigilo por Marlon, finalmente vaza. Não por um vazamento calculado, mas por um impulso sincero de um ex-funcionário, Jared M. Senil, técnico de solo na Sky Star Airlines. Meses antes, ele havia testemunhado a humilhação de Marlon e a tomada silenciosa que se seguiu. Naquele dia ele percebeu que estava testemunhando algo raro, um ato de resistência sem violência, uma revolução através da redenção. Jared contou tudo a um repórter de crônica de Nova York, num testemunho sóbrio mas poderoso, que foi publicado sob o título O Homem que Redimiu Sua Humilhação. O artigo explodiu viral em menos de 48 horas. Nas redes sociais, os comentários chegaram a milhões. As hashtags #Marlon Kingsley, #ClasseDigne e #Juste e Implacável estavam subindo na tendência global. Mas o que surpreendeu a mídia não foi tanto a riqueza de Marlon. Era o seu silêncio. A sua calma. A sua recusa em buscar vingança cega. Ele não gritou, insultou ou postou um vídeo acusatório. Ele simplesmente agiu. Estrategicamente. Humanamente. Radicalmente. Os aparelhos de TV pegaram fogo. Especialistas sociais, filósofos e ex-ativistas dos direitos civis comentaram seu gesto. Alguns compararam-no a Martin Luther King com ações. Outros disseram que ele personificava uma nova forma de liderança, ético, econômico e elegantemente subversivo. E em todos os lugares uma frase continuava voltando como um mantra. Ele não elevou a voz. Ele elevou os padrões. Rapidamente, o efeito Marlon se fez sentir. Nas semanas que se seguiram, milhares de jovens afro-americanos escreveu para ele. Alguns lhe contaram sobre suas humilhações em entrevistas de emprego, outros sobre seus sonhos de se tornarem pilotos ou engenheiros, impedidos por barreiras invisíveis. Marlon respondeu: não a todos, mas a muitos. Com palavras simples porém poderosas, continue. Mesmo que te deixem de lado, continue. Ele fez mais do que responder. Com o conselho de administração da Sky Star, ele lançou um programa sem precedentes. 10 bolsas integrais por ano, voltado para jovens de bairros marginalizados, para ingressar em escolas de aviação, escolas de engenharia aeronáutica ou treinamento para carreiras na área aérea. Mentoria profissional supervisionado por executivos da empresa. E, acima de tudo, um comitê de ética interno responsável por revisar todos os protocolos de atendimento a passageiros e funcionários, com obrigação de resultados. Mas isso não foi tudo. Num gesto simbólico, Marlon mandou gravar uma frase em todos os encostos de cabeça da primeira classe, em letras douradas, simples e poderoso. Quando você for tratado como se não fosse nada, mostre que você é tudo. M.K. Williams. Cada passageiro leu enquanto se sentava. E muitos brancos, negros, asiáticos, latinos fotografaram, compartilharam e meditaram sobre isso. Pouco a pouco, empresas concorrentes foram forçados a seguir, não por obrigação moral, mas por pressão pública por medo de ser percebido como antiquado, excludente e discriminatório. Alguns contrataram consultores de diversidade. Outros reconsideraram seu recrutamento, seu treinamento, seus critérios implícitos. E o mais importante, pela primeira vez na história da aviação civil americana, pilotos negros foram promovidos a posições de comando em larga escala. Rostos esquecidos tomaram o microfone. Nomes ignorados viraram figuras. E nas cabines os passageiros negros, árabes ou mestiços eram olhados com o respeito que sempre mereceram, não como exceções, mas como evidências. Marlon, fiel à sua tradição, recusou até as entrevistas mais importantes. Recusou ofertas de filmes, séries e biografias. Quando perguntado por que ele não estava aproveitando sua nova fama, ele respondeu: porque não se trata de mim, trata-se do que deixamos para trás. E o que ele deixou para trás foi imenso. Uma empresa transformada. Destinos redirecionados. Uma sociedade abalada. E nos céus americanos, nunca mais um olhar pesou sobre um passageiro negro como um fardo. Graças a um homem. Graças à sua paciência. Graças à sua vingança justa, silenciosa e exemplar.